pastor. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los a abrirem comigo as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Todos os que têm Bíblia, abram, por favor. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 1. Efésios, capítulo 3, versículo 1. Todos acharam, amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Por esta causa eu, Paulo, sou por vós os gentios. Amém. Você pode tomar o teu assento. Eu quero nesta manhã expressar a minha gratidão por poder cooperar nesta linda festa espiritual, tendo a oportunidade de participar aqui na Assembleia de Deus São Bernardo do Campo. Minha gratidão ao pastor presidente, pastor Sérgio Bernardes. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, sua família, todo o ministério, toda a diretoria, os pastores regionais, todos os obreiros, toda a igreja presente aqui nesta manhã. Meu desejo é de que Deus continue prosperando esta obra de uma forma especial para a glória do seu nome. Meus irmãos, a primeira vez que Saulo é mencionado na Bíblia acontece no capítulo de número 7, naquele episódio em que Estevão estava pregando, e vocês se lembram que ele foi apedrejado, mas antes de ser apedrejado, a Bíblia diz que arrancaram as vestes de Estevão, e no capítulo 7, versículo 58 do livro de Atos, a Bíblia diz que jogaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. O capítulo 8 começa, e no versículo 1, a Bíblia mostra que Saulo, ele começa a empreender uma perseguição contra a igreja. No versículo 3 do capítulo 8, a Bíblia diz essa expressão, que Saulo assolava a igreja. Quando nós chegamos no capítulo 9, a Bíblia diz que Saulo, no versículo 1, respirava ameaças de morte contra a igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que essa expressão, respirar ameaças de morte, é como um búfalo bufando de raiva, tramando o seu ataque contra as presas. E Saulo era o tipo de pessoa que não respeitava nada. Ele não respeitava, por exemplo, a propriedade privada, porque a Bíblia diz lá em Atos que ele entrava na casa dos crentes, e ele os arrastava, e os levava para a prisão. Atos 8:1, a Bíblia diz isso, que ele consentiu na morte de Estevão. Porém, quando nós chegamos no capítulo de número 9, a Bíblia diz que ele toma cartas como sumo sacerdote para ir a Damasco e perseguir os cristãos. A intenção dele era perseguir, prender. Quando a gente lê, por exemplo, a carta aos Gálatas, ele diz que por muitas vezes ele prendia e consentia na morte dos cristãos. Ou seja, ele se reconhecia um assassino, alguém que matava os crentes. Mas a Bíblia nos diz que no capítulo 9 do livro de Atos, ele vai em direção a Damasco e Jesus encontra ele no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele é cercado por um clarão e ele cai. E ao cair, ele ouve a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que ele, atônito, pergunta: quem és, Senhor? E ele ouve a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está batendo em ponta de ferro e você vai se machucar.
A Bíblia diz então que Jesus deu uma ordem a ele, de que ele deveria continuar a viagem, ir para a cidade e procurar na rua direita, pela casa de Judas. E ele deveria esperar lá, e Jesus disse assim: lá será dito o que você deve fazer. E a Bíblia diz que ele então vai para a rua direita, procura pela casa de Judas, e a Bíblia diz que ele fica ali 3 dias orando e jejuando. É nesse momento que Jesus então vem falar com Ananias. Se você ler a Bíblia, você vai ver a Bíblia dizendo que Ananias era um varão piedoso. Ananias era um homem que temia a Deus, era um obreiro amoroso na obra de Deus. E de repente Jesus fala com Ananias e diz: Ananias, pois não, Senhor, eu tenho um serviço para você. Pois não, Senhor, do que o Senhor precisa? Eu preciso que você vá até Damasco. E eu preciso que você procure pela rua direita. E na rua direita você procura pela casa de Judas. E quando você chegar na casa de Judas, procura por um homem. Sim, Senhor, qual é o nome dele? Jesus falou: o nome dele é Saulo de Tarso. Ananias parece que mudou, irmão. O semblante dele deve ter mudado. Ele olha para Jesus: Senhor, muito tenho ouvido falar acerca deste homem, como ele é perigoso. Eu estou sabendo que ele tomou cartas com o sumo sacerdote para matar, para prender os crentes. É esse mesmo? Jesus olhou e falou: é ele mesmo, Ananias. Senhor, mas não deve ser outro, o senhor não está enganado, não é alguém mais calmo? Não, Ananias, é ele mesmo, Ananias. Senhor, não é melhor o senhor mandar eu para outro lugar? Estou imaginando Ananias, né? Não é melhor o senhor, Ananias? É ele mesmo, Ananias. Senhor, Ananias, para você ele pode até não servir, mas para mim ele já é vaso escolhido. Isso aqui é para a gente dar glória a Deus, irmão. Porque se fosse depender da opinião do Ananias, nunca o maior plantador de igreja, maior missionário da história teria sido levantado como obreiro. Quer dizer então que se fosse depender da opinião dos outros, possivelmente nenhum de nós estaríamos aqui. Se fosse depender de quem gosta de você, quem não gosta, quem gosta de mim, quem não gosta, nenhum de nós estaríamos aqui. É por isso que eu gosto daquela expressão do próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26, 27 e 28, que ele diz assim: irmãos, vejam que no tocante à nossa vocação, não são muitos os nobres que há entre nós, também não são muitos os sábios, e não são muitos os poderosos que há entre nós. Por que não, Paulo? Aí ele responde no versículo 27, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É por isso que você não deve ficar esperando a aceitação de todos. Tem gente que não vai com a tua cara. Você tem que saber disso. Tem gente que não vai com a minha também. Não é todo mundo que gosta de nós. E aí, se você for dessa geração de crente molenga, você sai da igreja, se abandona o ministério. Você fala: não posso mais pastorear, porque pelo jeito tem gente da igreja que não gosta de mim. Isso é normal, irmão. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te nomeou foi Deus. Levanta a tua cabeça e vai fazer a obra. Foi Ele quem te escolheu. A Bíblia diz então que Paulo, ele vai servir a Jesus. Até então, se você ler a sequência do capítulo de número 9, você vai ver que ele vai servir a Deus ainda como Saulo. E, por exemplo, no capítulo de número 13, a Bíblia mostra que Barnabé e Saulo são enviados para a obra missionária. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo de número 9, a Bíblia diz que depois de um tempo, Saulo, ele veio para Jerusalém, mas rapidamente ele teve que sair dali, porque alguns tentaram matar ele. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, Paulo fala um pouco do sofrimento do seu ministério. E ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, eu gosto de ler essa expressão, 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 23, olha o que é que o apóstolo Paulo menciona a respeito do seu ministério.
E ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então percebam que o apóstolo Paulo, ele tem um ministério extremamente sofrido, e ele diz aqui que parte do ministério dele foi exercido em prisões. O versículo de número 4, ele diz aqui que ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Ele está dizendo que ele levou 195 chibatadas. Vocês se lembram que o máximo que o prisioneiro poderia levar de chibatadas era 40. Mas o que é que eles faziam? Davam só 39. Aí quando chegava no outro dia, falou: esse aqui já apanhou? Falou: não, ele só recebeu 39, então bate de novo. E eles batiam no apóstolo Paulo. Os estudiosos dizem que na 10ª chibatada, o prisioneiro sofria uma diarreia incontrolável. Ele perdia o controle do sistema digestivo, tamanha a dor que ele sentia. Então percebam que Paulo, ele exerce o seu ministério, e trata-se aqui de um ministério extremamente sofrido, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Aqui ele diz que exercia o ministério em prisões. Foi por isso que eu li para vocês o capítulo 3, o versículo 1, quando ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Se você ler, por exemplo, Efésios 4:1, ele também se refere a si mesmo, dizendo que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Quando ele escreve, por exemplo, a carta a Filemão, ele se apresenta a Filemão dizendo: Paulo, sou eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. E ele vai interceder por Onésimo. E quando ele vai interceder por Onésimo, ele diz assim: eu estou intercedendo por Onésimo, o meu filho, gerado nas minhas prisões. Paulo, por muitas vezes, exerceu o seu ministério da prisão. Por exemplo, nós sabemos que algumas cartas dele foram escritas de dentro da prisão. Paulo esteve preso em Jerusalém, Paulo esteve preso em Cesareia, Paulo esteve preso em Filipos, Paulo esteve preso 2 vezes em Roma. Na primeira vez, uma prisão domiciliar por 2 anos, e depois a masmorra, de onde dali ele foi tirado para ser decapitado. Mas é interessante que, apesar de Paulo ter passado por muitas prisões, nenhuma delas como criminoso, mas como alguém perseguido por causa da pregação do Evangelho. Mesmo passando por prisões, Paulo nunca se identifica como um prisioneiro de Roma. Paulo nunca se identifica como um prisioneiro de Jerusalém. Paulo nunca se identifica como um prisioneiro. Eu sou um prisioneiro de Filipos, eu sou um prisioneiro de Roma. Não, nunca. Todas as vezes que ele fala sobre prisão, ele identifica-se a si mesmo como prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo. Vocês se lembram, por exemplo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo de número 1, vocês sabem disso. A carta aos Filipenses, ela é chamada de a carta da alegria. A impressão que nós temos é que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, parece que ele está na varanda de uma casa em frente ao mar, e escrevendo para os irmãos: irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Como alguns pregadores fazem hoje, né? Ele vai lá da mansão dele, ele mostra a mansão dele como é que é, e ele diz assim: irmão, servir a Deus é uma bênção. Ele mostra a mansão: olha o que eu tenho, tal. Não, Paulo estava numa prisão, irmãos, quando ele escreve a carta aos Filipenses, e ele diz assim: irmãos, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É chamada de a carta da alegria, porque inúmeras vezes ele incentiva os irmãos a viverem um momento de alegria. É interessante dizer isso a vocês, que quando a gente olha, por exemplo, a carta
aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13, Paulo disse assim no versículo de número 12: irmãos, eu quero que vocês saibam que as minhas prisões contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aí se alguém perguntasse, mas por que, Paulo? Aí no versículo 13 ele diz assim, porque é sabido por toda a guarda pretoriana que eu estou aqui, e eu estou aqui pregando o Evangelho. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele chega a dizer assim, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Quando ele diz que ele faz conhecido a guarda pretoriana, todo o Evangelho, ele está dizendo que ele pregou, irmãos. Por quê? Porque os guardas pretorianos, eles eram considerados os guardas de elite. E eles ficavam, geralmente 2 soldados, ficavam turno por turno vigiando o apóstolo Paulo. Não era apenas vigiando, eles tinham que ficar algemados ao apóstolo Paulo, um de um lado e o outro do outro, e trocava isso de turno em turno. E cada vez que chegavam 2 soldados, Paulo pregava para os 2, ia embora, Paulo pregava para os outros 2, ia embora, Paulo pregava para os outros 2, ia embora, Paulo pregava para os outros 2. Aí daqui a pouco ele olhou e falou assim, isso aqui é tão interessante que lá no capítulo 4, e no versículo 22, ele diz assim, irmãos, eu estou mandando a saudação de todos os santos, principalmente dos da casa de César. Eu falei, mas na casa de César tem crente? Eu falei, eu já preguei para eles, o Evangelho já chegou lá. Aleluia. Quando ele diz que ele pregou para a guarda pretoriana, a Bíblia está dizendo que ele pregou para entre 9.000 a 12.000 pessoas, irmãos. Foram soldados que foram alcançados por ele. Ou seja, Paulo ele exerce o seu ministério na prisão. É por isso que ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Agora, quando a gente diz que Paulo é prisioneiro, nós não estamos falando simplesmente do ambiente físico, ou seja, da prisão de fato. Paulo de forma clara diz, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Quando Paulo diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, ele está falando sobre algumas coisas que acontecem na sua chamada, no seu ministério. Por exemplo, quando Paulo diz assim, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, ele está falando isso no tocante ao seu caráter. Ele está dizendo que agora o caráter dele foi mudado. Quando a gente lê, por exemplo, a carta aos Gálatas, ele diz assim, porque agora já não sou eu mais quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus mudou a minha vida. Agostinho de Hipona, ele visitou uma cidade, ele se converteu. E Agostinho de Hipona, ele teve uma vida depravada. Mas depois que ele se converteu, a vida dele mudou, o caráter dele mudou. Aí ele voltou na cidade. Quando ele voltou na cidade, uma mulher que conhecia ele, com quem ele tinha se envolvido, olhou para ele e falou assim, Agostinho, é você mesmo? Aí ele parou e falou, e agora, o que eu falo? A mulher parece que olhou para ele num olhar apaixonado, irmão. É você, Agostinho? Aí ele olhou para ele e falou assim, sou eu, mas não sou mais eu. Sou eu, mas não é aquele lá não, é outro. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou o meu caráter. Quando Paulo diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, ele está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo no tocante ao caráter, irmão. Quer dizer o que, pastor? Paulo não aceita viver uma vida dupla. Paulo não aceita ser uma coisa na igreja e em casa ser outra coisa. Paulo não aceita falar de um jeito na igreja e em casa falar de outro jeito. Paulo não aceita ter um linguajar aqui e ter outra forma de comportamento lá fora. Paulo é um homem que é prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao seu caráter. Pastor, nós todos que estamos aqui, você vai perceber ao decorrer da mensagem que todos nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. E a gente tem que lutar nesse sentido para que a gente seja prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao nosso caráter. Nós precisamos ter caráter. E o caráter não tem a ver com reputação. Reputação é o que pensam que nós somos. Oh não, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que zelar pelo meu nome. Tá, mas esse não é o problema. O problema é esse. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando sua mulher não está perto? Quem é você quando seu marido não está perto? Quem é você quando você está longe da igreja?
Paulo não admite que se viva uma vida dupla. Isso aqui é tão verdade, que quando a gente lê a carta aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11 ali, a Bíblia diz que ele estava em Antioquia, e quando ele estava em Antioquia, ele diz assim, eu estava com Barnabé, estávamos todos sentados à mesa, aí ele diz assim, de repente chegou Tiago, e quando o Tiago chegou, o Cefas, que é o Pedro, estava na mesa também. E eles disseram para nós que quando a gente ganhasse alguma alma, eles não precisavam praticar a circuncisão dos judeus, mas eles deveriam se abster das coisas que não prestavam e praticar a caridade, praticar o amor. Aí ele diz assim, mas quando nós estávamos à mesa, eu, Barnabé, Cefas e alguns outros, comendo com gentios, o Tiago chegou. E ele diz lá no capítulo 2, e Tiago era considerado uma das colunas da igreja. Quando Tiago chegou, ele diz assim, ó, Cefas, Pedro se levantou da mesa e saiu. Aí ele diz assim, ele dissimulou. O que é dissimular? É agir com fingimento, é fingir que não estava lá. É fingir que não estava sentado com os gentios. O Pedro saiu da mesa, aí o Paulo olhou e falou assim, ó, e até o Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro e também saiu. Aí ele diz assim, então eu resisti a Pedro na cara. Eu olhei para ele e falei, ô varão, como tu, sendo judeu, se comporta como gentil? E fica exigindo que o gentil se comporte como judeu. Ele dá uma palavra dura, por quê? Ele não admite falha no caráter. Ô irmão, se Jesus mudou a nossa vida, a gente tem que honrar nossos compromissos. Nós estamos vivendo um problema sério dentro da igreja. Nós estamos vivendo, até certo ponto, a igreja parece estar entrando num ambiente de bagunça. Tem gente que já está no segundo, no terceiro casamento, troca de marido, troca de mulher toda hora, uma vida bagunçada. Aí uma hora cai, outra hora está de pé. Daqui a pouco você fala, o cara está crente. Quando vai ver, ele está caído de novo. Quando pensa que ele desviou, ele levanta de novo. O que é isso? Falha no caráter, irmão. Eu e você precisamos tomar a postura de andar na presença de Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Custe o que custar. Veja como o cenário de hoje é difícil. Antigamente falava assim, ó, pode vender que é crente. Hoje ele fala assim, ó, não vende não que é crente. Qual é o problema? Caráter. Paulo é prisioneiro de Jesus Cristo, e ele não admite viver uma vida dupla. O meu desejo é de que eu e você nessa manhã saiamos daqui como prisioneiros de Jesus Cristo. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. O que eu sou aqui, eu sou na minha casa. O que eu sou aqui, eu sou no trabalho. Aonde eu sou, as pessoas têm que olhar para mim e dizer, lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus que tem compromisso com o Senhor. Luta para que a gente tenha caráter, irmão. Porque senão a igreja ela vai perdendo a credibilidade. Por que hoje em muitos lugares, com esse negócio da rede social, poxa vida, a igreja parece estar virando chacota. Ser pastor virou motivo de zombaria. E por quê? É por causa de uma turminha, irmão, que não tem caráter. E por causa dessa turminha que não tem caráter, suja a classe toda. Mancha todo mundo. Luta, pastor, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Pastor, eu quero ser obreiro. Pastor, eu quero trabalhar na obra de Deus. Tenha caráter. E o caráter, eu vou repetir, tá? Ele não se revela na frente dos outros, não. É quando a gente está sozinho. É quando a gente viaja sozinho. É quando você está no celular sozinho. É quando ninguém está vendo. É ali que revela quem verdadeiramente nós somos. Segundo, Paulo também era prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao Evangelho e no tocante à doutrina. Vocês se lembram, por exemplo, na carta aos Gálatas, quando ele escreve, a carta aos Gálatas, a Galácia, era um setor de igrejas, não era apenas uma igreja. Eram várias igrejas que existiam na Galácia, e Paulo escreve a essas igrejas. E lá no versículo 6, ele olha para os irmãos e diz assim, eu estou maravilhado, de que tão depressa vocês passaram do Evangelho para viver um outro evangelho. E ele diz assim, esse outro evangelho está perturbando a igreja, está atrapalhando a igreja. Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao evangelho e no tocante à doutrina. Ele não abria mão, irmãos. Ele não abria mão. Por exemplo, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim para Timóteo, Timóteo, conserva a sã doutrina.
Conserva, luta para conservar a sã doutrina. Não fica dando volta, não fica inventando. O que eu estou tentando dizer? Paulo pregava a mensagem completa, irmão. Paulo não ficava fazendo firula, ele pregava a mensagem como ela é. Sem rodeio, sem enfeite, sem mistura, para que a palavra surtisse o efeito na vida de alguém. Ele não abria mão. Vocês se lembram, se vocês olharem, por exemplo, se vocês procurarem alguns vídeos na internet, por exemplo, das mensagens dos anos 80, tem vídeos. Ouve lá as pregações dos anos 80. Você vai ver lá Gesiel Gomes, você vai ver lá Jackson Rodrigues, você vai ver lá Napoleão Falcão, você vai ver lá Hidecaso Takayama, você vai ver lá Gilvan Rodrigues, você vai ver lá uma gama de grandes pregadores anunciando a mensagem, e o tema da mensagem era um só, irmão: arrependimento, santidade e arrebatamento. Arrependimento, santidade e arrebatamento. Não, vamos pregar uma mensagem nova. Não, só pode pregar isso: arrependimento, santidade e arrebatamento. Não, mas está chegando um negócio novo. Não, deixa o negócio novo para lá. Vamos ficar no arrependimento, santidade e arrebatamento. O tempo está passando e a gente está mudando a mensagem. A partir dos anos 90, entrou a teologia da prosperidade. Aí bagunçou o negócio. Tem gente que até hoje não entendeu o evangelho. Tem gente que até hoje não entendeu o que está fazendo na igreja. Por que você está na igreja? Porque eu queria um aumento de salário. Por que você está na igreja? Porque eu quero melhorar de vida. Não, aí você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Aqui não, aqui é arrependimento, santidade e se preparar para o arrebatamento. Aqui é abandonar o mundo, olhar e dizer: a partir de agora eu sou nova criatura. É arrependimento, santidade e arrebatamento. Sabe qual que é o meu desejo nessa última hora? É de que Deus levante homens e mulheres comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino, comprometidos com a Bíblia, comprometidos com a igreja, comprometidos com a família, comprometidos com Deus. Para quê, pastor? Para pregar a palavra do jeito que ela é, sem rodeio, sem mistura. Para quê? Para o pecado não ficar escondido debaixo do tapete, impedindo o avanço da igreja, impedindo a vitória da igreja. Todas as vezes que a palavra for pregada como ela é, Deus vai fazer a obra crescer, prosperar e o nome dele ser glorificado. Aleluia. Não abra mão do evangelho, não abra mão da doutrina do Senhor, não abra mão de pregar a palavra. Irmão, a gente tem que lutar para não ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora jogando conversa fiada, enchendo linguiça, enrolando o povo. A igreja não é boba, ela quer se alimentar da palavra, ela sobrevive com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao evangelho e no tocante à doutrina. Ele não abria mão. Ele pregava a mensagem do jeito que ela tem que ser pregada. Aleluia. Como é bom ouvir uma palavra de Deus, não é bom, irmão? Como é bom vir num culto de ensino, como é bom vir numa escola dominical e ser fortalecido pela palavra de Deus. É a palavra que sustenta a igreja, irmão. Não é mensagem coach, não é mensagem de oba-oba, não é mensagem de movimento. Não, o que movimenta a igreja, o que sustenta a igreja, o que fortalece a igreja é a palavra de Deus. Preserve a doutrina, preserve o verdadeiro evangelho. Mas não somente isso, Paulo também era prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao próprio Cristo. Quer dizer o quê? Tudo que Paulo fazia, ele colocava Jesus no meio. Então toda pregação que ele pregava, ele falava de Jesus. Qual era o centro principal da mensagem de Paulo? Jesus. Por quê? Quem é o personagem principal do nosso culto? Jesus, irmão. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 em diante, o João estava na ilha de Patmos. Ele diz assim: eu, João, estava na ilha de Patmos, preso por amor ao Senhor e a palavra de Deus, e eu fui arrebatado no dia do Senhor. E eu ouvi uma voz de trombeta que falava comigo, e virei-me para ver quem era, e vi 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem.
Seu cabelo era branco como a lã, seus olhos eram como chama de fogo, seu rosto brilhava como o sol na força do meio-dia. Ele estava vestido de uma vestimenta branca e comprida, ele estava cingido com um cinturão de ouro. Aí ele diz assim: quando eu ouvi, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: João, não temas, eu sou o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas estou vivo para sempre. Aí lá na frente ele diz assim: você sabe esses castiçais que você viu? O que tem? É a minha igreja, eu estou no meio dela. Aleluia, eu estou no meio dela. É por isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para que Jesus seja sempre o personagem principal do nosso culto. Amém ou não? Isso aqui é uma realidade, tá, irmãos? Pode vir o pregador que for. Não, nós não damos glória ao pregador, é Jesus. Ah, mas vai vir o cantor fulano de tal. Não, ele é só um ser humano que está cantando, adorando a Deus. Mas a glória é para Jesus, a adoração é para Jesus, o culto é para Jesus. É por isso que eu e você temos que preocupar com duas coisas. Primeiro, a gente precisa se preocupar, por exemplo, com o louvor que nós estamos cantando. De olhar e dizer assim: não, Jesus está no louvor. Ou da gente às vezes cantar. Tem louvor que eles chamam de louvor, irmão, mas nenhuma vez fala de Jesus. Nenhuma vez. Eles falam na terceira pessoa, eles dão um rodeio, faz uma volta, vai lá embaixo, vai lá na avenida, tal, volta, desce, sobe, daqui a pouco. E Jesus não precisa não. Dá para entender que é Ele. E não fala. Eu e você temos que lutar, irmão, para ter Jesus no culto, ter Jesus no louvor e ter Jesus na palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi dito aqui hoje que quando ele venceu a morte, ele disse assim: é me dado todo o poder no céu e na terra. Aí a gente vai lembrar daquela palavra de Paulo mesmo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, tornando-se ele homem, tornou-se servo, e sendo ele servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus chamou os discípulos e disse o seguinte: eu quero que vocês saiam de 2 em 2 e vão pregar, expulsem os demônios, curem os enfermos. Aí eles voltaram. Daqui a pouco a Bíblia diz assim: e voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, no teu nome as enfermidades se sujeitam a nós. Senhor, no teu nome os demônios batem em retirada. É no nome de Jesus. O nome de Jesus é mais forte do que o nome do Vladimir Putin. O nome de Jesus é mais forte do que o nome do Benjamin Netanyahu. O nome de Jesus é mais forte do que o nome do Elon Musk. O nome de Jesus é mais forte do que o nome do Bill Gates. O nome de Jesus é mais forte do que o nome do Donald Trump. Ele é o nome que está acima de todo nome. É Ele, e para Ele a adoração. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Ele nesta manhã. Aleluia! A prioridade é Jesus. O nosso assunto é Jesus. É por isso que não dá para fugir, né, irmãos? Na verdade, se você ler a Bíblia, não dá para você fugir de Jesus. A verdade é essa. Pastor, eu quero pregar sobre Salomão. Prega sobre o Salomão, mas Jesus tem que estar no meio. Pastor, eu tenho uma mensagem de Abraão aqui que é top. Prega sobre Abraão, mas não deixa Jesus de fora, não. Pastor, eu tenho uma mensagem aqui sobre Davi. Prega sobre Davi, mas não deixa Jesus no canto. Jesus tem que ser a prioridade. É por isso que quando a gente olha para a Bíblia, em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual,
Em Levíticos ele é o sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem de dia e o fogo de noite. Em Deuteronômio ele é o profeta na semelhança de Moisés. Em Josué ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes ele é o nosso libertador. Em Rute ele é o nosso parente remidor. Em 1 e 2 Samuel ele é o profeta da nossa confiança. Em 1 e 2 Reis ele é a descendência de Davi. Em 1 e 2 Crônicas ele é o grande rei que reina. Em Esdras ele é o escriba fiel. Em Neemias ele é o reconstrutor das muralhas derrubadas da nossa vida. Em Esther ele é o Mardoqueu que está fielmente assentado na porta. Lá no livro de Jó ele é o nosso redentor que está vivo para todo sempre. Lá no livro de Salmo 23 ele é o bom pastor, e no Salmo 24 ele é o rei da glória. Lá em Provérbios ele é a sabedoria. Lá em Eclesiastes ele é o grande pregador. Lá em Cantares de Salomão ele é o noivo amado que está com a mão na fresta da porta para encontrar-se com a sua noiva. Lá em Isaías ele é o servo sofredor no capítulo 53, mas no capítulo 9 ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade e o príncipe da paz. Lá em Jeremias ele é o Ebed-Meleque, o nosso ajudador. Lá em Lamentações ele é o profeta que chora. Lá em Ezequiel ele é o maravilhoso homem que tem 4 faces: rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Lá em Daniel ele é o 4º homem da fornalha de fogo ardente. Lá em Oséias ele é o marido fiel. Lá em Joel ele é o batizador com o Espírito Santo. Lá em Amós ele é o carregador dos nossos fardos. Lá em Obadias ele é o nosso salvador. Lá em Jonas ele é o missionário que ressurgiu ao 3º dia. Lá em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos. Lá em Naum ele é o vingador. Lá em Abacuque ele é o profeta que clama por um avivamento. Lá em Sofonias ele é a nossa salvação. Lá em Ageu ele é o restaurador da esperança perdida. Lá em Zacarias ele é a fonte aberta na casa de Davi. Lá em Malaquias ele é o sol da justiça. No Evangelho de Mateus ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Marcos ele é o servo que faz milagres. Lá em Lucas ele é o Filho do homem. Lá no Evangelho de João ele é o Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos ele é a luz brilhante que encontrou Saulo no caminho de Damasco. Lá na carta aos Romanos ele é a nossa justificação. Em 1 e 2 Coríntios ele é a nossa ressurreição. Em Gálatas ele é o evangelho verdadeiro. Em Efésios ele é o tesouro insondável. Em Filipenses ele é o Deus que supre toda a nossa necessidade. Em Colossenses ele é o Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses ele é o Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Em 1 Timóteo e 2 Timóteo ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito ele é a nossa bendita esperança. Lá em Filemon ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Na carta aos Hebreus ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago ele é o Senhor que cura todos os doentes. Em 1 Pedro e 2 Pedro ele é o pastor principal da igreja. Nas 3 epístolas de João ele é a ternura de amor. Lá em Judas ele é aquele que voltará com milhares dos seus santos. E no livro do Apocalipse ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Davi, ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo para sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o cavaleiro fiel que vem montado no cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem vai adorar Jesus? Quem vai adorar Jesus? Prisioneiros, prisioneiros de Cristo. Só quem sente a presença dele, levante a mão e adore a ele nesta manhã. É Ele que te levanta, é Ele que te sustenta, é Ele que te anima,
é aquele que cuida de você. Foi Ele que fez a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Não, meu amparo. Por quê? Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixe, seja onde quer que andar ao teu lado. Pode adorar Ele nesta manhã. Ele te trouxe aqui para renovar a tua força. Você é prisioneiro dEle. Se entrares na batalha, se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te Escute, você está sentindo a presença de Jesus neste lugar? Deixa eu te dizer, tudo que acontece, irmão, é por causa de Jesus. Tudo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver quem faz tudo é Ele. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, todos os milagres, os discípulos não fizeram nenhum, só quem fez foi Jesus. Então a prioridade tem que ser completamente para Jesus, irmão. E aí, quando você está nesse ambiente de adoração, de culto, e dá primazia a Ele,
Sabe o que acontece? O poder dele se manifesta no meio da igreja. E aqui que está o negócio. Paulo, ele era prisioneiro de Jesus no tocante ao caráter. Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo no tocante à doutrina, ao evangelho. Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao próprio Cristo. E Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo no tocante ao poder de Deus. Deixa eu te dizer essa verdade. Paulo era um teólogo de primeira linha, irmãos. Atos 22:3, a Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Se você ler Atos 17, a Bíblia diz que ele disputava com filósofos. Tamanha a intelectualidade dele. Isso aqui é tão profundo que lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no finalzinho da carta, Pedro diz o seguinte, que Deus deu uma sabedoria tão grande ao apóstolo Paulo, ele diz assim, que as suas cartas têm pontos difíceis de serem interpretados. Até os dias de hoje, a gente, entre nós teólogos, o que será que Paulo queria dizer? Por exemplo, o espinho na carne. É uma polêmica. Porque a profundidade intelectual do apóstolo Paulo. Agora, Paulo era um teólogo, Paulo era um filósofo, Paulo era um homem intelectual, mas ele não abria mão do poder de Deus. Porque tem gente que faz o curso de teológico básico, já fica bobo, irmão. Não, eu vou lá encurralar o professor da escola dominical. Eu vou lá. Para com isso, não seja bobo. Paulo era teólogo, irmão. Eu acredito que se Paulo estivesse nos dias atuais entre nós, ele colocaria qualquer um de nós no bolso. Qualquer um. Mas tem um negócio, ele não abria mão do poder de Deus. Aleluia. Está lá em 1 Coríntios 2:4. Ele disse assim, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, mas eu fui na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Por que, Paulo? Aí ele disse assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí a gente vai se conformando com um culto frio. Ainda mais nós, irmão, assembleiano, barulhento, pula, fala línguas estranhas. Não, agora nós somos um povo elitizado. Aí fica lá, todo mundo engessado. Vai levantar a mão. Que isso, varão? Deixa extravasar a sua alegria. Ainda mais nós, pastores. Aí tem um problema maior para nós. Por quê? Porque a igreja está lá olhando para a nossa cara. Aí nós estamos lá sentados. Eu não dou glória a Deus, não. Eu dou glória a Deus? Não. Falar língua estranha? Não. Que isso, varão? Entra na presença de Deus. Não abra mão do poder de Deus. Até porque tem hora que a teologia não vai resolver muita coisa. Imagina o Paulo e Silas na prisão, Atos 16. Levaram chicotadas, açoitados com vara em praça pública. Foram colocados numa masmorra, prenderam os pés dos dois nos troncos. E aí perto da meia-noite, imagina a conversa. Ô Silas, você é arminiano ou calvinista? Você é pré ou é pós? Não, ô Silas, como é que você está? Ô Paulo, está doendo tudo aqui. E você, Paulo, como é que está? Rapaz, eu estou arrebentado. É mesmo? Rapaz, o que você acha da gente cantar e orar? Cantar e orar? Não dá para fazer estudo bíblico, não dá para aprofundar na teologia, mas dá para cantar e adorar o Rei da Glória. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores, louvavam a Deus, e a Bíblia diz, e os outros presos escutavam.
E a Bíblia diz que veio o terremoto, o cárcere abalou e todas as portas se abriram. Tem hora que a teologia não vai resolver, irmão, mas no poder de Deus resolve. Vocês lembram? Atos 27 e 28, estou terminando. Atos 27 e 28. Atos 27, Paulo está sendo levado para Roma como prisioneiro. A Bíblia diz que vem toda aquela tempestade, todo mundo alivia o navio. E daqui a pouco, quando todo mundo perdeu a esperança de se salvar, inclusive o Paulo, a Bíblia diz que ele levanta no outro dia e diz assim: meus irmãos, podem comer, podem se alimentar, podem recobrar o ânimo. Por quê? Porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo essa noite. E aí? Ele falou que ninguém vai morrer. Vai todo mundo sobreviver. Comeram, se alegraram, vocês sabem da história. O navio atracou na ilha de Malta. Quando o navio atracou na ilha de Malta, a Bíblia diz que estava frio e estava chovendo, no capítulo 28. Eles chegam, a Bíblia diz que os bárbaros acendem uma fogueira. Não foi Paulo que acendeu a fogueira, quem acendeu foi os bárbaros. E a Bíblia diz que eles estavam lá aquecendo. A Bíblia diz que eram 276 pessoas. Ufa, quase, hein? Foi quase que a gente morre, hein? Ainda bem que agora pelo meu rapaz eu pensei que ia morrer de frio. Mas ainda bem que o fogo está aqui e tal, e está aceso, e vamos se aquecer. Parece, a Bíblia não diz isso, mas dá a impressão que o fogo parece que começou a baixar, irmão. Aí quando o fogo começou a baixar, parece que o Paulo olhou e falou assim: é melhor buscar mais lenha. Porque alguém tem que ter discernimento para perceber quando o fogo está baixando. Aí o Paulo saiu dali, pastor Sérgio, e foi buscar lenha. Porque quem busca lenha, irmão, não é esses pregadorzão renomado, famoso, esses cantores, não, que eu sou fulano de tal. Não. Quem está buscando lenha é as irmãs do círculo de oração. É os obreiros, que às vezes ninguém nem conhece, e ele está lá orando a Deus na madrugada. A igreja não está de pé por causa de gente famosa. Ela está de pé porque tem gente buscando lenha de madrugada. Paulo foi buscar lenha, só que ele não percebeu que tinha uma víbora escondida no meio da lenha. Aí ele veio e jogou a lenha no fogo. Devia estar molhada, demorou para pegar. E o Paulo lá. Daqui a pouco, quando menos se esperou, irmão, a víbora pulou do fogo. Porque tem víbora que está escondida, mas não se revela por causa da frieza. O ambiente está confortável para a víbora. Pastor amigo meu foi pregar numa cidade de Minas, não vou falar o nome. Ele foi pregar lá, e daqui a pouco ele voltou, e ele contando para mim o que aconteceu. Um presbítero, ele mora aqui na Zona Leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes. Aí ele me chamou, falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo, fui em Minas. Ele vai todo ano lá visitar os parentes. E ele foi lá, está no culto. Daqui a pouco ele percebeu que a igreja estava diferente. E ele, como ia todo ano, ele falou: essa igreja não está igual. Ela é fervorosa, ela é alegre e tal. E naquele dia ele percebeu o culto pesado. E não era uma igreja grande, ele olhou para o banco, assim do lado esquerdo dele, tinha uma mulher deitada no banco. Uma irmã deitada no banco, aí ele olhou aquilo, o pastor cutucou ele e falou assim: varão, fica tranquilo. O culto aqui agora é assim mesmo, ele fica meio pesadão. Mas sabe por quê? É porque aquela irmã foi arrebatada. No final do culto você vai ver, ela volta e o fogo pega, porque ela vem com as revelações. Ele disse para mim o seguinte: eu baixei a cabeça e fiquei pensando, falei: Deus, não é possível um negócio desse. É aqueles púlpito antigo com balaostres. Ele disse que quando levantou a cabeça, que olhou para o lado esquerdo do púlpito, ele viu uma pessoa sentada no balaostre, com capuz na cabeça, dando risada da igreja. Ele falou: pastor, o senhor não está vendo? Ele falou: o quê? Ele falou: pastor, o diabo está rindo da igreja.
Ele, que é isso? Pastor, faz uma oração para o senhor ver. Pastor estava tão frio, irmão, que ele olhou para o obreiro e falou assim, ó, não, ora você mesmo. Não deu outra. Na hora que ele levantou, começou a orar, a mulher se manifestou, era demônio, não era arrebatamento, coisa nenhuma. É por isso que a gente não pode abrir mão do poder de Deus, irmão. Se tiver poder de Deus no meio da igreja, a víbora do adultério não vai ficar escondida, ela vai se revelar. Se tiver, irmão, fogo, poder de Deus na igreja, a víbora da fofoca, da calúnia, ela não vai ficar escondida debaixo do tapete, ela vai ser revelada e o nome de Deus vai ser glorificado na casa. Por que a víbora não atacou ele lá, pastor? Porque estava no clima dela. Aí quando jogou dentro do fogo, não era mais o clima dela. Aí a víbora começou a se retorcer. Não, está acontecendo aqui? Se fulano não dá glória a Deus, agora está dando glória a Deus. O que está acontecendo? A Bíblia diz assim, e a víbora saltou do fogo, pulou do fogo e cravou os 2 dentes nas mãos do apóstolo Paulo. Mas Paulo estava tão cheio do poder de Deus, irmão, que a Bíblia diz que ele sacudiu a víbora no fogo. A víbora caiu e a fogueira acendeu. A fogueira acendeu e a víbora foi queimada. Só que aí, todo mundo ficou olhando para o Paulo. E falaram que não, esse aí escapou do mar, mas a justiça não vai deixar ele viver. Ficaram olhando para o Paulo e a conversa era essa. Ele vai inchar, ele vai cair e ele vai morrer. Fica olhando. Ele vai inchar, ele vai cair, ele vai morrer. Aí deu 2 horas. Fica de olho, ele vai inchar, ele vai cair e ele vai morrer. Aí passou as 3 horas, ele vai inchar, ele vai cair e ele vai morrer. Aí a Bíblia diz, e depois de passado muito tempo, Paulo não inchou, Paulo não caiu e Paulo não morreu. Não abra mão do poder de Deus. Não abra mão do poder de Deus. Por quê, pastor? A víbora pode até te picar, mas para quem está cheio do poder de Deus, veneno de víbora não faz efeito. Não faz efeito. Não faz efeito. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Deixa eu finalizar agora. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Paulo disse assim, que os homens nos considerem como ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, Paulo diz que nós temos uma posição privilegiada de sermos ministros e termos acesso à dispensa de Deus. Só que nesses últimos dias, a palavra ministro, ela está sendo banalizada e utilizada da forma errada. Eu sou ministro. Não, eu sou ministro. Pessoal, quem você é? Eu sou ministro. E todo mundo agora virou ministro. Ministro daqui, eu sou ministro daqui, ministro, e todo mundo é ministro. E o problema não é esse. O problema é quando você pensa que o ministro é o cara que está na proa do navio. Igual o Titanic. Eu sou ministro. Sou ministro, estou aqui, sou ministro. Aí Paulo no versículo 9 da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 4, ele diz assim, mas eu tenho, no versículo 1 ele diz assim, ó, Deus nos pôs como ministros. Aí no versículo 9 ele diz assim, mas eu tenho para mim, que Deus nos pôs por último, lá embaixo. Oxe, não é lá em cima não? Não, é lá embaixo. Não, mas eu pensei que ser ministro era estar em cima. Ele diz assim, não, o ministro deve ficar embaixo. Aí vem daquela expressão grega que vocês conhecem, o peretes, os remadores de baixo, os remadores do último porão, que remavam para fazer o navio se movimentar. Está chovendo. Ó, nós estamos cheios de problema aqui. Então, mas é que eu estou doente.
O remador, quem já assistiu aquele filme Ben-Hur, mostra uma cena dessa. Eram prisioneiros condenados à morte. Eles eram colocados no último porão do navio. E o dever deles era só esse: remar. Mas está muita tempestade lá fora, não interessa, o nosso dever é remar. Eles ficaram presos aos lemes do navio. E ali eles comiam, ali eles dormiam, ali eles faziam as suas necessidades físicas. E dali mesmo eles morriam. Aí eu queria ir lá em cima, não pode, você não tem mais vontade própria. Eu queria tomar um arzinho lá fora, vocês não têm mais vontade própria. Você entendeu porque, como que é que você tenta parar e não consegue parar? Já aconteceu isso? De você pensar em parar e calcular e dizer assim, não, agora eu vou parar. Eu não vou mais, aí daqui a pouco você está lá remando. Ô fulano, você não ia parar? Eu não tenho mais vontade própria, eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia. É difícil entender o obreiro, irmão. Desanimado, ele está lá remando. Estão falando mal dele, ele está lá remando. Estão criticando o trabalho dele, ele está remando. Como é que você aguenta? Não é que eu aguento, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo, eu não tenho mais vontade própria. Eu vou remar até chegar no porto seguro, a Nova Jerusalém. Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Você consegue dar uma palavra de ânimo para esse prisioneiro que está aí do teu lado aí? Você consegue dar uma palavra de ânimo aí para essa prisioneira? Fala para ele, não para de remar não, prisioneiro. Continua remando, está difícil, mas continua remando. Não para de remar não, companheiro. Não para de remar não, companheiro. Não para de remar não, companheiro. Pastor Sérgio, não para de remar, pastor. Não pare de remar. Não pare de remar. Não para de remar, meu companheiro. Não pare de remar, meu companheiro. Não pare de remar, meu companheiro. Obreiros, não parem de remar. Nós somos prisioneiros de Cristo. Pastor, tem uma notícia boa? Tem. Enquanto você está remando, Ele está te renovando. Enquanto você está remando, Ele está te sustentando. Ele está te fortalecendo na sua graça. Não pare de remar. Levante as mãos para os céus, quem puder. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença nesta manhã. Eu te glorifico por todos esses prisioneiros que estão aqui. E nós somos prisioneiros, ó Deus, porque desejamos servir a Ti. Temos prazer de servir a Ti. Temos prazer de Te adorar. Temos prazer de cantar louvores na Tua presença. Temos prazer de servir a Tua obra. Temos prazer de glorificar o Teu nome. E a minha oração nesta manhã é que aonde houver um prisioneiro, Pai, renova a força dele. Tem gente que está cansada, renova a força dele. Tem gente que está triste, traz alegria de volta nesta manhã. Traz alegria de volta nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração é para que sobre esses prisioneiros desça um bálsamo nesta manhã. E sobre a Assembleia de Deus, São Bernardo do Campo, um grande renovo espiritual. Agora, 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 para a glória do Teu nome, Pai. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas
desfrutar seu amor, a ti quer revelar. Solta o carro da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então graças a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Graças a Deus, Santo Deus, ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Senhor, traz essa renovação, meu Pai, essa renovação espiritual, esta renovação ministerial, esta renovação pastoral, que esta renovação, Senhor, ela seja presente sobre a vida dos teus filhos, de uma forma poderosa nesta manhã, Senhor. Oh, grande Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus.